Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Pai Santo, Pai Glorioso, muito obrigado pelo privilégio de andarmos e desfrutarmos da Sua santa presença. Senhor, que hoje possamos mais uma vez, debaixo da sabedoria do Espírito, com motivações corretas, interagirmos com a Sua vontade nesta casa, neste lugar. Certamente a Sua vontade já está aqui, o Seu querer já está aqui. Nos é necessário receber revelação, instrução do Senhor, para nos relacionarmos bem com ela, em nome de Jesus. Eu também oro, Pai, determinando que nenhuma intromissão satânica humana, nada que possa atrapalhar o que o Senhor deseja construir, Deus, interfira em nome de Jesus. Tomamos cativo o ambiente espiritual dessa casa, determinamos que nada e ninguém poderá interromper, Senhor, aquilo que Tu estás realizando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. Queridos, é uma honra estar com vocês, uma honra participar do primeiro Congresso Remir. Eu estou muito feliz, primeiramente, pelo que Deus está fazendo, e também extremamente entusiasmado por saber, por intermédio de quem Deus está fazendo, né? Tudo que Deus faz por intermédio do meu amigo Djalma, eu sei que é coisa boa. Aleluia. Né? Quantos concordam? Diga amém. Né? Deus só consegue transferir coisas boas por homens bons. Então, Djalma é um homem bom. Djalma é um homem de paz, onde a casa de Deus pode ser estabelecida. Então, eu fico muito feliz em estar aqui. Eu tenho certeza que o que já começou ontem, na realidade, na quarta-feira, vai ser desdobrado de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Queridos, eu queria anunciar algo importante para a sua vida. Quantos gostam de ser edificados aqui? Diga amém. Amém. Muito bem. Eu vou, assim, debaixo da graça, do favor de Deus, vou me esmerar em abençoá-los com uma palavra, instruindo-os no caminho do Senhor, mas eu também trouxe alguns materiais que estão lá atrás. Estes você pode adquiri-los para a sua edificação pessoal. Este é o objetivo principal de eu ter trazido aqueles materiais. Então você vai encontrar materiais diversos lá, né? Tem um pendrive, por exemplo, com 8 GB de mensagens, com cursos, com mensagens, ensinos muito gostosos, que você, após adquiri-lo, pode duplicar, triplicar, quadriplicar, enfim, faça o que você bem achar melhor. Eu estou te autorizando a fazer isso em nome de Jesus. Também tem livros, algumas outras coisas lá. E o segundo objetivo é, por meio desses materiais, angariar fundos para o projeto, né, que eu tenho desenvolvido na área missionária. Então, você tem alguns motivos assim, muito bons, muito sólidos, para abençoar tanto a sua vida como o irmão que está ao seu lado. Falando nisso, olha para ele e diga assim: eu sou uma pessoa bíblica. E está meio fraco esse negócio aí. Vamos lá, diga: eu sou uma pessoa bíblica. E como prova disso, eu quero te demonstrar o meu amor, seguindo o que está escrito em João. Ele diz assim, diga para a pessoa, João diz assim, que eu não devo amar só de língua, ou só de palavra. Então, como prova do meu amor, eu vou comprar um daqueles materiais lá atrás, e vou te dar de presente. Eu vi gente não falando aí, irmão. O amor foi colocado à prova, é? O amor, quando é colocado à prova, assim, a gente já encolhe rapidinho, né? Mas, queridos, tem todos os meios para você poder adquirir. Isso vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quando o Djalma me convidou para falar, ele disse que estaríamos numa reunião de liderança, numa reunião de homens
que tem sobre si a responsabilidade de trazer o reino dos céus, de implementá-lo aqui na terra, de manifestá-lo aqui entre os homens. E eu entendo que recebi da parte de Deus uma direção, uma palavra que já me acompanha há alguns anos, mas eu senti de Deus de compartilhar com você, em nome de Jesus. Espero que ela te ajude. Talvez não vai ser uma palavra que você vai usá-la imediatamente para este culto, mas certamente levará para a sua casa, fará com que você medite na sua vida, na forma como você tem exercido o seu ministério, a forma como você tem se relacionado com Deus e com o seu chamado, em nome de Jesus. É um texto longo, eu não vou lê-lo por completo, gostaria que você fizesse isso em casa, mas eu vou explicar esse texto para que você esteja inserido no contexto. Está no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 56. Nós temos 3 grandes verdades nesses 56 versículos. A primeira é que Lucas, ele, com esmero e muita dedicação, faz um levantamento de toda a história de Jesus, né, para que as pessoas, de forma sistemática, soubessem o que Jesus fez e ensinou. Então, se você quer estudar de forma sistemática a vida e o ministério de Jesus, certamente você tem que ler com muita atenção Lucas, porque Lucas não esteve em loco nestes fatos ocorridos. Ele foi atrás da história e ele teve como narrativa das pessoas e traduziu isso de forma sistemática. E ele começa falando a respeito da transição da velha aliança para a nova aliança, na pessoa de Zacarias, Isabel e o nascimento de seu filho João, consequentemente falando de José e Maria e do nascimento de Jesus Cristo. Então, esses personagens vão se tornar aqui uma referência de como exercermos bem o nosso ministério, exercermos bem a nossa liderança. A primeira verdade que eu quero que você entenda dentro desse contexto é o seguinte: você tem que fazer uma pergunta ao seu coração. O que você está gerando? O que está dentro do seu espírito esta noite? Nós, como seres humanos, fomos chamados para produzir. Todo ser humano foi chamado para a realização. Eu não sei se você já observou isso, mas desde a primeira fala de Deus com o homem, esta verdade foi imprimida ou impressa no coração do homem. Quando Deus falou a respeito da missão, Deus falou assim, ó, você vai lavrar, você vai cuidar e você vai se multiplicar. Perceba que na linguagem entre Deus e o homem, houve uma visão empreendedora. Adão, a partir do Éden, iria se multiplicar e encher toda a terra. Está no cerne do ser humano e principalmente da liderança. Não existe satisfação sem realização. A improdutividade, ela gera em qualquer ser humano insatisfação. Não tem homem, por mais que ele ore 24 horas por dia em línguas, por mais que ele jejue 365 dias por ano, e no ano bissexto também ele não nega fogo jejuando, por mais que ele frequente todos os cultos de segunda a segunda na sua igreja, por mais que ele dê todo o dinheiro da sua carteira e a renda do seu mês e anual, e todas as reservas que ele possa ter no banco, mas mesmo assim, se ele não vir realizações, ele vai ser uma pessoa insatisfeita. Eu aprendi isso alguns anos atrás. Eu, por muitos anos, fui pastor de igreja local. Agora, Deus me livrou dessa coisa. Não, estou brincando. Estou brincando, né? Eu já paguei os meus pecados. Eu estava muito soberbo, irmão, estava muito arrogante assim nas conferências. Aí Jesus falou assim, eu vou quebrar esse camarada, deixar ele pastoreando por 19 anos. Você viu como o nível de soberbo era alto, né? Mas estou brincando, eu amo pastorear, eu amo cuidar de gente, né? Mas nesses 19 anos, eu aprendi muita coisa em estar com pessoas, em lidar com pessoas. E uma delas foi lidar com insatisfação. Quem aqui é pastor de igreja local e quase que diariamente tem que lidar com a insatisfação das pessoas? Levante as mãos aqui, diga amém. Né? E parece que as pessoas lançam em nós, líderes, a obrigação de satisfazê-las. A obrigação de fazê-las
né, com bons resultados. Elas lançam isso indiscriminadamente. E se você não tomar cuidado, você acaba se tornando um messias pessoal da vida dela. No entanto, querido, eu fui descobrir que a insatisfação não está só em você não ouvir Deus. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que ouviram Deus, mas mesmo assim estavam insatisfeitas. Você quer ver uma pessoa? Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele ouviu uma palavra que talvez ninguém na história ouviu à semelhança dele. Sai da sua terra e da sua parentela, e eu vou te levar para uma terra que ainda te mostrarei, e você vai ser pai de uma grande nação. Abraão ouviu de forma clara, evidente, a voz de Deus. Não há discussão sobre isso. No entanto, quando você vai ler Gênesis capítulo 15, ele está possuído de uma insatisfação. Ele está possuído de um desejo de quem não produziu como deveria produzir. Ele diz: Senhor, como quem estava indagando, há muito tempo eu ouvi a sua voz, e passados esses anos todos ainda eu continuo sem filho. Na realidade, o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno, o meu servo. E você percebe, queridos, que mesmo tendo ouvido a voz de Deus e tendo tido experiências extraordinárias, Abraão não era um homem satisfeito, porque a grande realização da sua vida ainda não havia concluído. Se você observar, por exemplo, Ana era uma adoradora. A Bíblia fala que ela estava ali anualmente na casa de Deus adorando ao Senhor. E mesmo passando a situação dela, porque uma mulher na época que não gerasse filho era tida como amaldiçoada, desfavorecida, esquecida por Deus. Mas ela estava lá adorando a Deus. Ainda que com amargura de coração, ela estava adorando a Deus. Mas você não pode negar a amargura. Ao ponto do sacerdote ali na época, dizendo: Ei, Ana, você está bêbada, você está se enchendo de moço. Eu falei assim: não, a minha oração é de uma pessoa amargurada. Por quê? A grande realização, o grande sonho da sua vida não havia concluído, ou seja, ser mãe de um filho. Então, na realidade, amados, se você for procurar textos na Bíblia, personagens na Bíblia, você vai encontrar diversos que tiveram que aprender a lidar com a insatisfação da improdutividade. E é aqui que eu quero que você entenda o primeiro grande segredo de você ser bem-sucedido no ministério. Todo mundo passará por frustrações, não uma, duas, três, talvez por milhares de frustrações na vida. Então, você não vai ser vitorioso por não ter frustrações, você vai ser vitorioso, você vai se sentir completo, quando você aprender a vencer as pressões que essas insatisfações geram na sua vida. Se você pegar cada homem bem-sucedido na história, e você fizer uma pergunta para ele: você já passou por grandes frustrações na vida? Já. Então, o que te fez vencer? Foi aprender a lidar com as insatisfações. Tomando Abraão como exemplo aqui, quantos acham que Abraão lidou bem com a insatisfação? Diga amém. Não, na realidade é isso. Se você observar, e eu quero aqui não desprezar de forma alguma o nosso pai na fé, Abraão, mas ele não lidou bem, nem ele, nem sua esposa Sara, porque a insatisfação dela era tão grande que ele usou um direito da época, de que, sendo o cabeça de um clã, ele poderia fazer uso de uma escrava para garantir a perpetuação do seu clã, ou seja, gerar um filho com a sua escrava. Não era nada ilegal na época, no entanto, não era o propósito original de Deus. Não era aquilo que Deus havia o chamado para fazer. E a insatisfação tem esse poder. Por quê? A pessoa se sente tão improdutiva, ela se sente tão fora de ser uma realizada na vida, que as pressões começam a empurrá-la para fora do plano celestial da sua vida. E eu tenho visto muitos homens, por se sentirem improdutivos e quererem resultados a qualquer preço, se vendendo a eles, abrindo mão do plano divino para andar num padrão meramente humano. É um desafio que eu e você, como líderes, precisaremos vencer. Por quê? O que você está gerando? Essa é a pergunta. Você está gerando algo para a sua própria satisfação? Você está gerando algo meramente para essa terra?
ou você, como um líder, sacerdote do Deus Altíssimo, está gerando a manifestação dos céus na terra? Essa pergunta tem que ser muito bem respondida, não por mim, mas sim por você. Eu respondo sobre o meu chamado e você responde sobre o seu chamado. Alguém está aqui? Diga amém. Então nós temos que alinhar, ou seja, o suportar a pressão, o suportar as frustrações da vida, ao ponto de não perder o que eu chamo de gerenciamento profético do nosso ministério. Porque senão, queridos, nós vamos perder mesmo. Davi, por exemplo. Davi, ele estava empolgado com a prosperidade do seu reino. Ele tinha riqueza pessoal, ele tinha riqueza governamental. E ele olhava para a tenda e não achava aquilo justo, porque ele tinha palácio e ele tinha riqueza, e a arca de Deus estava na tenda. E subiu ao seu coração construir uma casa para Deus. E o profeta, na época, no exato momento da pergunta, foi muito mais diplomático do que profeta, Natã, disse para Davi: faça tudo, o que vier nas suas mãos. De repente, Deus chama a atenção de Davi, dizendo: não é por aí. Não é você quem vai construir, mas vai ser o seu filho que vier após você. E se você olhar o contexto desta história, a explicação está de que Davi não poderia construir a casa, e sim seu filho, porque ele era um homem de guerra, ou seja, um homem com sangue nas mãos. Algumas pessoas interpretam isso, que ele estava inapropriado para construir algo santo. Não, na realidade, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, ele não estava maculado pela guerra e por isso não podia construir nada para Deus. O que você tem que entender aqui é uma figura de propósito. Quando Deus fala para Davi assim: olha, você não vai me construir casa porque você tem sangue nas mãos, ou seja, o propósito do seu reinado, o propósito do seu ministério, a razão de você estar aonde você está, é para quê? Fazer guerra. É para quê? Colocar os seus inimigos longe das fronteiras. Quando vier o seu filho, Salomão, que vai ser o tempo de paz, aí você constrói, aí você edifica. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então você observa, querido, que nós vamos ao longo de nossas vidas sofrendo pressões em nome da produtividade, sofrendo pressões em nome de resultados, e se não tomarmos cuidado, nós vamos, o quê? Ceder a isso e perder o plano original, perder o propósito divino para as nossas vidas. Você quer ver um outro homem que exemplifica bem isso? Moisés. Moisés, ele foi gerado num momento profético. A Bíblia fala que ele era formoso. Eu não consigo entender essa formosura pela uma beleza de um bebê, porque eu nunca ouvi alguém dizer: horroroso, nasceu agora, Toda criança é bela, Toda criança é linda, principalmente aos pais. Eu vejo que essa formosura tinha um contexto de quem nasceu para um propósito, nasceu para algo específico. Então vamos guardar este menino. Então, desde o seu nascimento, Moisés já foi inserido num contexto profético, mesmo sendo lançado no Nilo e ancorado ali, ou atracado ali no lugar onde a filha do faraó estava tomando banho. Imediatamente ele foi devolvido à mãe, à irmã e aos cuidados dos seus familiares. E você não acha que ali ele soube a respeito do plano de Deus para a vida dele? Lógico que ele soube, lógico que seus pais falaram. Tanto é que chegou um momento da vida que a pressão daquilo que ele sabia, diante da opressão que ele estava vendo o seu povo sofrer, ele permitiu ao ponto de se levantar fora do tempo, ao ponto de se levantar fora do propósito de Deus, achando então que os seus irmãos entenderiam que ele era o libertador. Você vai ver isso claramente, no livro de Atos. O que aconteceu? Saiu fora do propósito, saiu fora do plano, seus irmãos não entenderam, seus irmãos não compreenderam e, consequentemente, ele desabou no seu propósito. Nós temos que entender isso, queridos, de forma muito clara sobre o nosso ministério. Paulo aconselha Timóteo a fazer o quê? Gerenciar a sua vida e o seu ministério segundo as profecias de quem ele foi objeto. Agora,
Paulo está dizendo assim, para você ser guiado por profecias? Não. Por você entender o plano de Deus de forma profética e gerenciar a sua vida dentro desse propósito. Então, tudo que nós estamos gerando tem que estar em linha com o propósito de Deus. Nós, como líderes cristãos, nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo, não estamos aqui em nosso próprio nome. Nós não estamos aqui para a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui para fazer algo para nós. Eu acho isso tão interessante porque até a nossa linguagem precisa ser mudada. E me desculpe se por acaso eu vou confrontar alguns aqui. Algumas pessoas dizem assim, não, Deus tem me dado um ministério glorioso, Deus tem me dado... Na realidade, irmãos, Jesus ele faz assim. Jesus, ele não dá uma igreja para o pastor. Ele dá um pastor para a igreja. E é ao contrário. Deus dá um líder para um projeto. Não um projeto para um líder. Porque na verdade o projeto é de Deus. O que o líder recebe é apenas uma autoridade. O que o líder recebe é apenas uma autorização. O que o líder recebe é apenas uma instrução para prestar contas a Deus a respeito daquilo. Mas aquilo não é dele, aquilo não é sonho pessoal dele, aquilo não nasceu das suas próprias entranhas, aquilo veio de Deus, aquilo veio dos céus. Então ele é um fiel depositário daquilo que o Senhor colocou. Se você olhar, por exemplo, no texto que eu pedi para você ler em casa, o que Isabel gerou, o que Zacarias gerou, o que José e Maria geraram, nada mais foram do que o resultado das profecias. Deus havia falado, a voz que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Então o que estava sendo gerado dentro do ventre de Isabel, nada mais era do que uma palavra saída da própria boca de Deus. O ventre de Isabel, o ventre de Maria, estava gerando algo para os céus. Nós temos que mudar esse conceito, porque isso também muda a forma de nós prestarmos contas. Porque se você acha que você tem um ministério que vai oferecer para Deus, então você pode fazer do seu jeito. Agora, se você acha que Deus deu você para gerenciar um projeto dele, a prestação de conta é muito diferente. Muda todo o contexto. Muda toda a forma de você enxergar o projeto. Parece uma semântica, mas não é. Não são jogos de palavras, são conceitos, são valores do reino que precisam ser resgatados em nossos dias. E se você olhar esse valor espiritual, esse princípio, essa verdade, ela permeia todas as Escrituras. Deus fez o Éden e deu um homem para guardar o Éden. Deus deu uma visão da arca e deu um homem para construir a arca. Deus deu uma terra e deu um homem para peregrinar sobre ela. Deus constituiu uma nação e deu um homem para gerar essa nação. Por onde você olhar, o projeto é divino, o projeto é celestial. E em hipótese alguma nós podemos cair no engano de achar de que aquilo que nós estamos gerenciando, gerando, parte de nós mesmos, como se tivéssemos autoridade sobre aquilo. Na verdade, não temos. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é sobre isso. O que, de fato, você está gerando? Se perguntassem para Isabel, ela diz assim, eu estou gerando, aí você vai ler lá, um filho que vai ser a voz do que clama no deserto. Se você perguntasse para Maria, o que você está gerando? Eu estou gerando um menino que vai ser chamado de tal nome e que vai fazer tal coisa a favor da minha nação. Havia um propósito divino sobre ela. E o encargo também se multiplicava em responsabilidades. Então deixe esse conceito entrar no seu coração, que vai te ajudar demais a você permitir que o temor de Deus, no gerenciamento desse projeto que Ele te deu autoridade para tocar, esse projeto que Deus te deu autoridade de governar sobre ele, liderar sobre ele, entendeu? Não te oprima, mas entendendo que o próprio Deus que te deu e te levantou para estar ali no governo,
também vai te suprir de todas as necessidades. Aleluia! Você está aqui comigo ou não? Aleluia! Então você tem que fazer essa pergunta hoje, aqui e agora, né? No término desse primeiro tópico. Eu estou alinhado com os céus sobre aquilo que eu estou gerando? Ou em nome de uma produtividade, ou em nome de uma performance, ou em nome de um resultado, ou em nome de sei lá o que, você saiu do plano divino e está meramente no plano humano, no plano pessoal. Então faça essa pergunta, né, que vai te ajudar demais. A segunda pergunta é: para quem você está gerando? Para quem? O que é uma coisa, agora para quem você está gerando? Você vai ver ali no livro de Lucas, capítulo 1, principalmente no versículo 13 e o 31, que tanto Isabel como Maria, além de estarem gerando um cumprimento, um projeto celestial, eles estavam gerando para o próprio Deus. Estavam gerando algo que não era para a sua própria vontade, seu próprio querer. E uma das grandes escravidões, queridos, que nós temos, e que isso abala qualquer ministério, qualquer ministro, é o que eu chamo que é a escravidão de si mesmo. E geralmente a escravidão de si mesmo, ela não nos atrai pelo lado mal da história, ela nos atrai pelo lado bom. Se você olhar Eva não foi atraída pelo lado mal, ela viu que a árvore era boa. 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 Você começa a fazer as coisas erradas, mas pensando que estão certas. Você começa a fazer as coisas más, achando que são boas. Eva viu que a árvore era boa, mas não era para Deus, ela estava gerando para si. Ela viu que era boa para si. Há uma escravidão chamada escravidão de si mesmo, que nós devemos ser livres dela para gerarmos algo de fato para Deus. Por isso que eu digo, todo ministério de Deus executado na terra é feito em primeiro lugar por gente morta. Homens vivos são problemas para Deus. Homens vivos atrapalham a obra de Deus. Homens vivos interrompem o fluxo do céu. Homens vivos são como diz a Bíblia em João 12, 24. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Uma das coisas que o próprio ministério, ou seja, o próprio chamado divino vai fazer com você é torná-lo morto para si mesmo. E enquanto você não morrer para si mesmo, dentro daquilo que Deus te responsabilizou, você não sai. Você patina. E tenta, e vai, e esforça, e cresce, e faz estratégia, e planejamento e tal, internet, e marketing, no marketing. Vira um giraia. E a coisa não anda. Aí você vai descobrir onde está o problema. Deus não trabalha com gente viva, no sentido de vivas para si mesmas. Eu estou morto para mim, eu estou morto para o mundo, mas vivo para Deus. Foi o que Paulo disse. A minha vida que vivo agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A pior escravidão da humanidade, a pior escravidão, chama a escravidão de si mesmo. Irmãos, posso falar uma coisa? Eu, ano que vem, vou fazer 25 anos de tempo integral. Rapaz, estou ficando velho. Esses dias eu estava lá na sua terra, Hélio, ali no Rio de Janeiro. Aí tinha um rapazão, fortão, bonitão, barbudão, pai de 2 filhos, um ministério grande, glorioso. Falou assim: Jamal, que alegria te ver, cara.
Falei assim, por quê? Rapaz, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu sentava e ficava ouvindo você pregar. Eu dizia, um dia eu vou pregar igual esse cara. Eu não sei se eu me alegrei, ou se eu chorei, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vi que eu estou ficando velho. Mas estou ficando um velhão bonito, aleluia. Glória a Deus por isso. Minha esposa agradece muito. Aliás, isso é fruto dela, do cuidado dela. Mas onde eu quero chegar aqui? Nesses anos todos, de 25 anos de ministério, eu já vi muita água passar debaixo da ponte. E uma água que é cíclica. Água cíclica é ver gente no ministério com missões pessoais. Gente que faz uso das oportunidades eclesiásticas. Gente que faz uso das oportunidades que lhes são dadas, não para construir em linha com os céus, não para construírem para Deus, mas para si mesmos. E a Bíblia está cheia de fatos como esse. Talvez você vai ver um dos clássicos casos, é de Cleopas. Cleopas andou com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas ele só andou com Jesus até o último instante em que pudesse ver o desejo do seu coração satisfeito. Qual era? De ver o reino de Israel restaurado. Lucas 24 fala sobre isso. Você vai observar que no momento em que ele percebeu que Jesus havia morrido, e não acreditou no anunciamento das mulheres que haviam ido ao túmulo e anunciado que ele havia ressuscitado, eles não tinham mais razões de estarem com Jesus. Por isso, eles se desviaram do propósito e estavam indo para Emaús. E se você observar a conversa que o próprio Jesus teve com eles, eles diziam, nós achávamos que ele restauraria o reino a Israel. Na realidade é isso que muitas pessoas fazem. Elas estão usando o sistema eclesiástico, elas estão usando a boa vontade das pessoas, elas estão usando as oportunidades que lhes são dadas. No fundo, aquilo não está mais alinhado com os céus. No fundo, aquilo não está sendo mais gerado para Deus. Aquilo nada mais é a realização do seu próprio sonho. E eu vou te dizer uma coisa: ninguém esconde o seu coração dos outros por muito tempo. Em um determinado momento da história, o que está lá dentro explode, vem a luz. E por isso que a gente vê que geralmente os ministérios, na época que iriam explodir, implodem, porque é quando Satanás tira as missões secretas que estão dentro do coração deles. Porque o diabo não causa resistência numa pessoa que está gerando para si mesmo. Nenhuma, ele dá até forcinha, manda umas ofertinhas, manda uns maçons ajudar de vez em quando. E vai ajudando ele, então, e um empurrãozinho. Aquilo que às vezes um pastor do fogo não consegue nada, o cara carnal consegue. Empréstimos assim que ninguém conseguiu, o cara consegue. Da onde vem? Dos maçons. Os caras estão assim com o cão, rapaz. Eles estão cheios de revelação de quem está trabalhando para eles. Eu não estou brincando, não, mas estou brincando, irmãos. Estou brincando não, estou falando sério. E aí vai. E quando chega a hora, vai explodir o ministério agora. Agora o ministério vai. Ele implode. Por quê? Porque uma pessoa que não morreu para si mesmo, ela só tinha aparência de piedade, mas por todo o tempo negou-lhes o poder. Eu já vi isso, ó. 1, 2, 3, 4, 10. E eu acho que eu vou morrer e não vou ver tudo ainda. Então você tem que fazer essa pergunta. Será que eu morri para gerenciar o que Deus me deu? Será que eu morri para levar a bom termo o que o Pai colocou nas minhas mãos? Será que eu morri para os meus sonhos? Será que eu vou fazer uso? Eu não posso responder por você. E não fique me olhando com essa cara assim. Se você está cansado, é culpa minha. Eu só estou pregando a primeira noite. O culpado foi quem passou antes de mim aqui, cansou vocês. Estou brincando. Mas, queridos, é uma verdade. Agora, um outro problema que nos atrapalha de gerarmos para Deus em linha com o seu próprio propósito
Não é somente nós, mas são as pessoas que nos cercam. Pensa num trem invocado. Porque você vai se posicionando. As pessoas vão vendo que você recebeu uma revelação dos céus. As pessoas vão vendo que você tem autoridade para construir o que você está construindo. As pessoas estão vendo que há graça sobre a sua vida. E elas vão se achegando. As pessoas são trouxas? Não são, queridos. Elas querem andar com gente que recebeu de Deus. Elas querem andar com gente que está autorizada por Deus. Você não quer? Está vendo? Um monte de gente vai para o inferno. Jesus voltar agora. Está mentindo. Eu não quero andar com um nó cego que não entende, se não sabe se chama Jesus de Genésio, meu irmão. Eu quero andar com um cara que entende Deus. Eu quero andar com um cara que compreendeu a visão celestial. Eu quero andar com um cara que, quando eu olho para os olhos dele, para as obras de suas mãos, há uma autoridade divina, há uma autorização celestial. Você não quer? Quem quer? Diga amém. Amém. É isso que eu quero para a minha vida. Só que o problema é o seguinte: nem sempre as pessoas que se achegam para andar com você na execução do seu projeto têm o mesmo coração teu. E aí você tem que discernir. Senão, essas pessoas vão se aproximando, vão se aproximando, vão se aproximando. Daqui a pouco elas têm mais influência sobre você do que propriamente Deus. E aí, o que eu chamo é que nós nos tornamos escravos dos homens. Esse é um outro nível de escravidão que tem que ser rompido no nosso gerenciamento do propósito celestial. Não tem coisa tão horrível do que ser escravo de si mesmo, do que também ser escravo dos homens. Você observa que Pedro, quando ele se levantou, logo no início da igreja primitiva, o que os sacerdotes da época quiseram falar para ele? Cara, você tem que nos obedecer, você tem que andar segundo o nosso padrão. E algumas pessoas talvez possam interpretar que foi um ato de rebeldia contra aquele sacerdote, aquelas autoridades. Não. Na realidade, o que Pedro fez foi se desvencilhar dos homens, dizendo assim: olha, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Por quê? O conselho daqueles homens, a direção que aqueles homens estavam dando, ia de encontro ao projeto celestial, não somava, pelo contrário, dividia. Não somava, pelo contrário, desviava. Então Pedro teve que ser extremamente radical, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não era um ato de rebeldia, é um ato de posicionamento. Agora, isso eu quero te dar um conselho: não faça depois que você se comprometeu, faça antes de se comprometer, como Pedro. Porque o grande problema que os líderes acabam sofrendo na execução do seu ministério é que eles olham o benefício daquelas pessoas e começam a deixar. Você parece que está no controle, né? Você vai controlando, a pessoa está vindo com dinheiro, a pessoa está vindo com tempo, a pessoa está vindo com disposição. Você vê que o coração dela não é tudo aquilo. Você vê que o coração daquela não está em linha. Você percebe, você sabe, mas você está tendo um certo resultado, né, irmão? Você está tendo uma certa vantagem naquilo ali, né? Você está tendo assim um certo benefício. Então você vai deixando a coisa. Quando você menos se espera, meu amigo, aquilo se inverte contra você. Aí você não tem mais autoridade. Você tem que cortar no começo, igual Pedro cortou. Você tem que cortar na origem, logo como Pedro cortou. Não depois que você está comprometido, porque a gente tem um outro problema sério, que é natural do ser humano, que são laços de alma. Tem uma hora em que a voz do Espírito se cala, porque a voz da alma, a gente até gosta da pessoa, a gente já se afeiçoou a ela, a gente até se tornou meio dependente dela. Aí dizer não é difícil. Ouça-me com atenção. Mais do que um ensinador, eu sou um profeta. Eu posso até ensinar, mas meu ensino sempre é profético. Ouça-me com atenção. Esse tem sido um dos males da liderança. Agora, qual o outro nível de escravidão que nós temos que nos ver livres dela, para gerarmos para Deus em linha com o seu propósito? Livre do sistema religioso. Porque se você observar, queridos, a maioria dos líderes que receberam autoridade de Deus para gerenciar os seus próprios projetos, foram homens que começaram no Espírito e caíram no que eu chamo da síndrome dos Gálatas. Partiram para a carne, ou seja, começaram a gerar algo no padrão celestial, mas depois se tornaram padrão meramente humano. É normal isso. Se você olhar as histórias dos avivamentos, e aí nós não somos muito honestos,
principalmente quando escrevemos os livros sobre os avivamentos, quando relatamos sobre os avivamentos, e se você for honesto naquilo que eu vou te dizer agora, você vai observar que a maioria deles durou muito pouco tempo. A maioria dos avivamentos foram curtos, coisa de 1 ano, coisa de 2 anos, coisa de 3 anos. Talvez alguns tiveram resultados um pouco mais longos, mas a maioria foi muito curto. E por qual razão foi curto? Simples, porque o celestial começou a viver, se tornar terráqueo. O padrão divino começou a ter que responder ao padrão humano. A religião é isso. E você começa a se tornar escravo daquilo. E aí eu te pergunto, como é que você vai gerenciar um projeto divino se você é escravo de si mesmo? Ou se você é escravo das pessoas que estão ao seu redor? Ou você já se tornou escravo de um sistema que determina como as coisas têm que ser? Hello? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Isso é gerenciamento profético. Isso é condução profética do ministério que você recebeu. Isso é extremamente importante para a sua vida. Amém? Porque isso vai te levar a uma outra pergunta. Como você está gerando? Vocês se lembram da primeira pergunta ou já estão tão cansados que não lembram mais? Qual que é a primeira pergunta? Vamos lá. O que você está? Aleluia. Então, coloque no pessoal, diga, o que eu estou gerando? Agora, a segunda, para quem estou gerando? Agora, diga para o seu irmão, como quem está dizendo para você mesmo. Diga assim, como eu estou gerando? Se você observar, tanto o nascimento de João, como o nascimento de Jesus, como a gestação de Isabel, como a gestação de Maria, foram sobrenaturais. Há uma simbologia profética nisso daqui. Por quê? A forma como você atrai as pessoas para o seu projeto vai determinar também a forma que você vai mantê-las. A forma como que você está construindo o seu ministério vai ser o padrão que vai manter as pessoas que estão sendo atraídas para te ajudar. Se você observar, quando Zacarias entrou no projeto de gerar João, ele tinha o que ali? Uma visão celestial, um projeto celestial, uma forma divina de gerar aquilo, porque ele já era velho, já estava adormecido. Se você olhar Maria, ela tinha uma forma celestial, uma forma divina de gerar o que ela estava gerando, porque ela era virgem. A questão é o seguinte, meu amado, é que no decorrer da nossa caminhada, ou às vezes até no início dela, nós começamos a edificar as coisas num padrão que às vezes não é sustentável. Mas e aí? Quando as pessoas descobrirem que não é sustentável, elas vão dizer, mas eu vim aqui por isso. Uma proposta que não é sustentável. E aí, no meio do caminho, elas vão dizer, eu vim aqui por isso. Elas vão observar, aí começa aquele monte de ladainha. Não, porque a visão mudou. Não, porque... Aí começa aquele monte de volta maldada, aquele monte de movimento maldado, e o que era para gerar, começa a morrer. A forma como você atrai as pessoas também será a mesma forma que manterá elas com você no projeto que você está executando. E existe um ciclo nesse processo que eu chamo de gestação ministerial, que é o ciclo principalmente iniciado pela visitação. Repita comigo, visitação. Você já percebeu que todo projeto que Deus dá para a mão de um homem executar, a visitação é indiscriminada? Já percebeu isso ou não? É indiscriminada.
Parece que o adúltero recebe, o macumbeiro recebe, o feiticeiro recebe, até o papagaio, se sair voando ali, recebe o espírito de profecia. Sai profetizando. Pode observar, é indiscriminada, a visitação vem, parece que Deus não está olhando nada, vistas grossas, e o cara está lá, e todo mundo recebe, está debaixo da unção, está debaixo da glória, pode observar, todo grande projeto vem com uma visitação sobrenatural. Agora, isso passa, porque é cíclico, aí o Deus vem para o que eu chamo verificação, ou a inspeção. Deus vai ver, deixa eu ver os frutos que essa visitação causou. Deixa eu ver o que vocês produziram com o que eu dei. Vamos ver se o adúltero deixou de adulterar, se o mentiroso deixou de mentir, se o roubador deixou de roubar. Vamos ver se e assim por diante. Vamos ver os frutos da visitação. E Deus vem analisar para isso. Deus não faz nada por fazer. Deus não realiza nada por realizar. Por isso que eu estou dizendo, você nunca convida a pessoa pela visitação, você convida ela pelo projeto. Acho que você não entendeu. Se você está num movimento por causa da visitação, daqui a pouquinho você não vai estar mais, porque isso vai, momentaneamente, vai cessar. Escute, vai cessar. Esse período da empolgação vai cessar. Esse período daquilo que Deus faz indiscriminadamente vai cessar. Vai voltar lá na frente, mas momentaneamente vai cessar. Porque vai entrar por um outro nível, que é chamado nível de verificação. Ou seja, quero ver, diz o Senhor, os frutos disso. E aí você passa para o terceiro nível, que eu chamo isso nível de veredito. Então Deus olha o fruto e fala assim, aprovado, entra para o novo ciclo. Reprovado, volte para o ciclo anterior. Aprovado, entra para o novo ciclo de glória. Reprovado, volta para o ciclo anterior. E você vai observar que esses ciclos geralmente são ciclos de 7 anos. A cada 7 anos, esse ciclo celestial se move na face da terra. Vocês estão entrando no 7º ano, ainda que pareça que é o 6º ano. Mas iniciou o 7º ano, no projeto chamado Remir. É o ciclo da aprovação. Deus te deu. Daqui 7 anos vem outro. E assim é com todo o ministério, assim é com quase toda a igreja, assim é com quase todo líder. Há um ciclo celestial, obrigatoriamente tem que ser assim? Não, mas parece que é assim. Se você olhar o ministério que você está governando, você vai perceber de 7 em 7 anos, ou você parece que volta a estacar zero e você fala, meu Deus. Ou você entra num novo patamar de uau! As pessoas, mas como você entrou nisso? Não sei, mas entrei. Entrei, tem uma glória diferente, tem uma unção diferente, tem uma visitação nova aqui, está acontecendo de novo, aleluia. E a gente dá um monte de nó para isso, mas são os ciclos dos 7. A maioria dos avivamentos se perdem nesses ciclos. Por quê? A visitação ela é rápida, dura ali 2, 3 anos. Depois o processo de frutificação também dura 2, 3 anos. Aí quando entra no 7º ano, se houve reprovação, parece que Deus tira toda a glória. Parece que Deus vai desmontando tudo aquilo. E aí só fica a religião. Só fica a gente contando a história daquilo que Deus fez. E aí, dinheiro é investido naquilo, tempo é investido naquilo, pessoas são desgastadas naquilo. Na realidade já não tem mais nada de divino ali. A glória já se foi, a nuvem já se moveu, o processo de Deus já se movimentou. Vocês estão me olhando muito assustados essa noite. Eu estou ficando com medo. Eu estou ficando com medo. Mas é isso. Ciclos, 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 ciclos. O que você tem que se perguntar nesta fase é o seguinte: será que eu continuo tão dependente de Deus do que no início? Será que eu continuo ainda tão dependente da visão celestial como no início? Será que eu ainda estou tão alinhado com os céus como no início? Será que eu não me desviei para a direita ou para a esquerda? Será que eu estou ainda dentro do padrão celestial?
Quando Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, Paulo está dizendo assim, em momento algum, eu me desviei daquilo que Deus me confiou para fazer para Ele. Por isso que a minha declaração no início é determinante. Deus não dá projeto para os homens, Deus dá homem para os seus projetos. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Isso muda o nosso conceito de ver as coisas. Muda completamente. Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Agora, a quarta pergunta olhe para o irmão e diga assim, tudo bem, você está gerando uma coisa boa. Parece que é divino. Mas eu tenho uma pergunta para você. Olha bem para os olhos dele, eu tenho uma pergunta muito séria para você. Até quando vai durar? Ah, pastor, até quando é uma pergunta doída. Eu quero te desafiar a ouvir a minha mensagem em prazo de validade. Aliás, está no pendrive ali, propaganda assim, sem nenhum interesse de venda. Todo pastor devia ouvir aquela mensagem. O único problema daquela mensagem que fui eu que preguei, porque se fosse outro pregador, pregaria melhor. Mas pensa numa verdade bem dita ali. Prazo de validade. Sabe por quê? Nós temos que parar para pensar o seguinte, meus amados. A obra que nós imaginamos que Deus vai fazer, não é obra de um dia, nem de uma semana, nem de um mês, nem de um ano, talvez é de uma década, talvez você morra e tem que deixar só as estruturas para que alguém que venha depois de você leve a bom termo. Das bases, um dos textos que eu uso para isso, foi quando Jesus sentou-se à beira do poço cavado por Jacó. Talvez Jacó cavou aquele poço só para beber água, mas ele cavou tão bem cavado, que mesmo depois de muitos anos, Jesus pôde sentar na boca daquele poço e ganhar uma cidade inteira, e restaurar uma cidade inteira, e promover um avivamento numa cidade inteira. A questão é, o que você está construindo vai durar? Mas pastor, como isso? O projeto é divino, eu estou fazendo para Deus, com as motivações corretas. Não, você não está entendendo o que eu estou te falando. Repita comigo, o projeto é divino, mas quem está executando é o homem. E aqui a grande ironia, é a grande, eu não consigo entender Deus nesta história. Desculpe a minha sinceridade. Como que um Deus tão grande, como que um Deus tão fantástico, como que um Deus tão sublime, tão perfeito, pode confiar algo tão extraordinário para gente tão horrível como eu? Não, eu não consigo entender Deus. Querido, pensa e imaginar, se eu fosse Deus, eu não me chamaria para o ministério. Eu tenho todas as inaptidões, tudo que você puder imaginar, eu tenho. E parece que desde o início Deus fez assim. Deus fez a obra perfeita da criação e viu Deus que tudo era muito bom. Aí entregou para um camarada chamado Adão. Estragou tudo. Durou pouco o que Deus fez. A questão, queridos, é que nós não entendemos o que eu chamo de autoridade moral. A revelação te dá autoridade espiritual, mas a construção está muito baseada na autoridade moral. Se você perde a sua integridade, o seu prazo de validade termina. Se você perde a sua integridade, o seu prazo de validade termina. Dificilmente as pessoas vão andar com um homem que tem revelação, mas não tem integridade. O contrário é mais fácil. O contrário é mais fácil.
Às vezes, nesta ânsia de querermos fazer algo celestial, esquecemos que há um processo carnal, no sentido de humanidade nele, envolvido nele, que é eu e você. E se você observar, eu quero aqui colocar o dedo na ferida dos evangélicos, é que a maioria das heresias foram construídas para tentar encobertar a perda da integridade de alguns líderes. Então eles começaram a construir algumas teologias evasivas, descomprometidas com as Escrituras, simplesmente para acobertar a perda da credibilidade, da integridade de alguns líderes. Pode perceber, pode andar por aí, você vai observar. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é uma pessoa que não erra, não falha, mas é uma pessoa que, mesmo errando, ela volta, ela se reintegra, ela conserta direito o negócio e se alinha ao propósito. Amados, o caráter gera credibilidade. Fiz algumas anotações aqui. O caráter gera respeito. O caráter, ele produz segurança. Tem algumas pessoas que, pela forma como eles já conduziram a vida, e eles falam que Deus deu para eles alguns projetos para executar, eu particularmente passo uns 2 quilômetros de distância, porque eu não consigo ficar muito perto dele, porque você fica aquela dúvida, até quando vai durar isso? Até quando não vai vir vômito aí? Até quando não tem a picada da serpente ali? Porque o cara já perdeu credibilidade. O cara já fez muita burrada na vida. Irmãos, quando Deus nos chamou para o ministério, não tinha Photoshop. Era ainda aquele filme a cromo. Se você queimou a foto, está queimada no ministério. Acho que os mais novos não entendem essa linguagem. Hoje você faz qualquer um bonito por Photoshop. Na minha época, meu irmão, se você queimasse o filme, já era, não tem como recuperar o filme da câmera fotográfica. Alguém está entendendo? Os mais velhos? Pelo amor de Deus, me ajude aí, irmão. Entendeu? Não dá para queimar o filme no ministério, queridos. Não dá para queimar o filme no ministério. Por quê? Deus deu para um homem. Deus deu um projeto divino, é fato. Deus deu um projeto celestial indiscutível. Mas você tem que entender que você é homem. E eu vou te mostrar como você está perdendo o seu prazo de validade. Primeiro, olha para os meus olhos aqui, que eu estou pregando para você, não é para ninguém não. Olha aqui para mim. Primeiro passo que demonstra que você está perdendo o seu prazo de validade. Você não presta conta mais para ninguém. A sua confiança já está estremecida. Quem não presta conta, geralmente é porque não quer prestar contas. Ah, pastor, isso aí é loucura da sua cabeça, é redundância. Por que não quer prestar contas? Porque tem alguma coisa para esconder. Não existe independência no ministério, existe autonomia. Nunca independência. Autonomia, nunca independência. Autonomia, nunca independência. Um homem começa a perder o prazo de validade quando ele está acima do bem e do mal. Ninguém mais ele bate continência, a ninguém mais ele bate, a ninguém mais ele pede conselhos, a ninguém mais ele pode se sujeitar e ser freado. Ele já se tornou a 4ª pessoa da Trindade. Pastores, escute, irmão, eu estou há 25 anos, já vi muita água passar por debaixo da ponte. Esse negócio de cobertura espiritual que as pessoas muito ensinam por aí é conversa para boi dormir.
É conversa, eu estou te falando, é conversa para boi dormir. O cara nunca vai lá prestar conta, o cara nunca vai lá falar do coração, o cara nunca vai falar. E quando aparece é que fez uma burrada e quer a sua ajuda para consertar. É fato, porque o cara não está lá pela cobertura espiritual, ele está lá para dar uma mordidinha no sucesso do movimento que está acontecendo. Ele quer entrar na aba do chapéu do movimento. Já vi isso demais, queridos. Já vi demais. E é pior que tem alguns líderes que gostam desse poder, né? Ele gosta, né? Aí eu tenho 550 mil igrejas debaixo da minha cobertura. Fala assim, que, rapaz, você, Deus acha que vai pedir discipulado para você também daqui a pouco. Entendeu? Você é o 550 mil discipuladores pessoais. Uau, você é o cara. Acho que você faz por telepatia. Você pensa assim, shh. Gente, cá entre nós, não precisa confessar não. Aliás, eu nem vou olhar para você para dizer que eu não estou revelando. Você sabe os pensamentos que passam na sua cabeça, cara. É você mesmo aí, ó. É você mesmo. Eu vou dizer a camisa que você está usando, estou brincando. Só você sabe as agonias que estão dentro de você aí. Só você sabe que muitas vezes está um triz de cometer uma besteira na sua vida, no seu casamento. Só você sabe isso. A questão é que você tem como evitar. Se você abre o teu coração. Se você tem alguém que você conversa desarmado, que você não tem que provar nada, é muito mais difícil você errar, meu querido. Muito mais difícil você errar. Então, quando você se coloca debaixo de alguém para bater continência, para prestar contas, não é só considerar o cara superior a você ou coisa parecida. Na realidade, você está demonstrando temor a Deus, porque você sabe que o Deus eterno confiou algo sobre-humano para um humano executar. E você não vai negar a sua humanidade e vai se proteger para não estragar aquilo que é de Deus. É amor a Deus. É amor aos céus, não é amor só a você não, nem ao seu próximo, é respeito a Deus, bater continência para alguém. Se você ama de fato o seu chamado, e ama a Deus, e considera a Deus, que te deu isso, como algo para você executar na terra, para o nome, para a exaltação e glória dEle, se de fato você honra isso, você vai buscar alguém para falar na sua vida. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. Isso é de Deus para a sua vida. Até quando vai durar? Amém? Está comigo aqui ou não? Está comigo aqui ou não? Eu vou terminar com mais duas questõezinhas aqui. Não entendi a risada. Eu tenho até 9h30 para pregar, irmão. Agora são... Não, já são 10 horas. Já passei meia hora da pregação. Era até 9h30 ou até 10 horas que você me deu? Hã? Ah, até as 10. Não, eu só tenho, então vou falar só um ponto. Vou cortar o outro. Não, agora vocês têm que falar mais empolgado, senão eu não prego o outro. O deboche foi muito forte, eu estou magoado. Mais dois, mas vou ser curtinho. Eu vou dar ênfase em um mais, o outro só vou. Irmão, um dia eu falei para o pastor Djalma, depois ele, de umas 2 semanas, ele voltou para mim me indagando o que era aquela pergunta que eu fiz para ele. Djalma falou de um projeto, de um sonho, de uma visão, de uma revelação, de uma visitação, de algo divino, celestial, sobrenatural, ultra circunstancial, algo que arrepiou até as penas dos anjos. Aí eu olhei bem para os olhos do Djalma e falei assim, você já calculou o preço disso? Ele não falou nada, como sempre olhou assim. Aquele jeitão, né, assim. Pode falar, estou ouvindo. Depois de umas 2 semanas, eu falei assim, como que calcula o preço da fé?
Como que calcula o preço das emoções? Porque a gente só faz o cálculo da torre financeiramente, irmão. Mas você não está sustentando um projeto divino só com dinheiro. Em cima de tudo está sustentando pela fé. Acima de tudo está sustentando pelas suas emoções. E eu gosto muito do pastor Marcos quando ele fala que às vezes nós recebemos um ministério que é o motor de uma Ferrari. Só que a gente coloca esse motor num chassi de Fusca. Na primeira curva a gente capota. Porque a gente não tem estrutura emocional para cuidar disso, a gente não faz cálculos do preço emocional que vai ter que ser pago para a execução daquilo, gente. Pergunta para Maria, pergunta para Isabel o preço emocional que elas pagaram para gerar Jesus e João Batista. Não foi só uma dor de parto, não. O próprio anjo deixou muito claro para ela, e uma espada vai transpassar a sua alma. Está disposto? E eu acho engraçado. E a Bíblia sentencia esse tipo de comportamento que eu vou dizer do que eu acho engraçado. Meu Deus, eu confundi tudo agora, espera um pouquinho. Então lá, eu acho engraçado, deixa eu concluir a fase, como alguns pastores, no meio da caminhada, não estou aguentando mais, está muito pesado. Ai, meu Deus. Aí, Deus não te deu o projeto lá no começo, você estava todo empolgado, todo arrepiado, todo aleluiado, todo cheio de glória, todo cheio de unção. E agora você não está aguentando mais, porque está muito pesado. Deus não te enganou, meu amigo. É você que não quis acreditar que o preço era um pouco mais alto do que você estava preparado, e você não se preparou para pagar. É como acontece nos Estados Unidos, Vitor. O cara te dá um crédito e que você começa a pagar só daqui 24 meses. Você conhece essa história, né? Aí o camarada fala, Deus está me abençoando. Está te abençoando? 24 meses sem nada. Só que é o seguinte, quando chegar aos 24 meses, se atrasar a primeira, os últimos 2 anos que você não pagou, vem com juros, correção monetária e multa. Você fala, Satanás entrou, eu não vi que o chifre dele me espetou. E a mesma coisa do ministério. O cara quer o palco, vamos cantar, é gostoso cantar, mas e o preço? É gostoso pregar, mas e o preço? E a família? E a saúde? E o tempo? Isso. E aquilo. A gente não põe no cálculo. Eu nunca vi, nos últimos 10 anos, tanto pastor querendo desistir do ministério na minha vida. Eu nunca vi, dá até raiva. Eu já chego assim, Deus, por favor, não me envia nessa guerra, porque eu fico irado. Porque a Bíblia fala, irmão, se o cara tivesse temor de Deus, ele vai falar, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Irmão, você tinha que pensar isso antes. Você só quis olhar o filé, mas esqueceu que o seu chamado era um tibone, tinha um osso lá para você roer também. Entendeu? Você só olhou o filé, você só olhou a glória, você só olhou os tapetes vermelhos, você só olhou e esqueceu, meu irmão. Você está igual a Elias, profetizou que o céu não ia chover, mas esqueceu que você estava debaixo do céu. Vai lá, meu amigo, para o riacho, vai para a viúva. Vai ter que passar, ser vítima da sua própria profecia. Ninguém calcula isso, ninguém calcula. Nós precisamos de algum mestre, alguém com avaliação celestial para nos fazer isso, antes que a gente aceite os projetos. Que depois, quando a conta vem, ela vem mesmo, irmãos. Está cheio de pastor querendo desistir. Não é porque Deus não está com ele. Não é porque o ministério dele não está bombando, não é porque, mas ele não soube se preparar para quando a conta chegasse. Amém? E eu vou terminar. Eu vou terminar com isso. Então, a penúltima pergunta foi, qual o preço que você está disposto a pagar? E a última é, com quem que você está gerando? O que você está gerando? Onde estão suas parcerias? João não teria significado sem Jesus. Jesus não teria significado sem Maria. Ambos vieram para se completar.
Meu amigo, eu ia falar uma palavra que ia desonrar você, eu engoli ela. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que o seu ministério está bombando, e não precisa de ninguém, e você se tornou autossuficiente, sem interrelacionamento, você acabou de comprometer o projeto de Deus na sua vida. Escute o que eu estou te falando. Quem era João? Aquele que iria preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor pudesse trilhar por ele. Eu me assusto. Você quer ver como o bichinho picou o ministério? É assim. Ah! Deus falou, é daqui que é o avivamento. Só daqui. Deus vai, é aqui que está a mão de Deus, irmãos. É aqui, é tudo aqui. Se você quer, é aqui. Se você quer, é aqui. Todo ministério que pegou esse caminho se arrebentou no meio. Todo. Não foi 1, 2, 3, 4, 5. Todos se arrebentaram. Eu tenho a visão. Eu tenho a palavra. Você não tem nada, irmão. Você só tem na interdependência. Aí você tem. Com quem que você está gerando? Você está perdendo força em não se associar. Você está perdendo forças em andar sozinho. Você está perdendo. Quando você pensa que está fazendo bem, você está fazendo mal. Você precisa de gente, talvez que já chegaram onde você não chegou, que poderão te levar para lá. Tem gente que já trilhou por onde você vai trilhar, e que se você andar com ela, você vai errar menos. Tem gente que já errou aonde você possivelmente vai errar, e se você andar com elas, você não vai errar. Com quem que você está gerando? Agora o problema é que nós não queremos pagar o preço dos relacionamentos. E é difícil, irmão, andar com gente é difícil. Andar com o ser humano é difícil. A Bíblia fala que para Maria andar com Isabel, ela teve que atravessar as regiões montanhosas. Você vai ler lá em casa, lê lá na sua casa. Ela teve que atravessar as regiões montanhosas. Você quer se relacionar com as pessoas? Você vai ter que atravessar as regiões montanhosas. Porque, irmãos, eu te falo uma coisa, eu sou uma bênção aqui pregando no púlpito. Eu sou uma maravilha aqui. Convive comigo todo dia. O Marcos, quem pode dizer isso? É um santo homem de Deus. Quase 20 anos andando comigo. Irmãos, eu sei o quanto o Marcos ama, pelo quanto que ele aguentou andar comigo. Porque tem vezes que nem eu entro andar comigo mesmo. Ah, você está dando risada de mim. Na verdade, você está dando risada de você, que você sabe que você é a mesma coisa. É verdade, irmão. É dureza. É dureza. Agora a questão é a seguinte, a gente não quer atravessar essas regiões montanhosas. E chegar lá na casa de Isabel, aí entra o segundo nível. Você pode vencer as dificuldades, mas você não fica tempo suficiente para que venha à luz aquilo que não é propriamente teu, mas é do seu irmão. Aqui é outro dedo que eu quero pôr na ferida. Eu estou cansado de ver gente chamando gente para andar debaixo da sua cobertura, usando-os para o seu próprio interesse. Eu estou um pouquinho interessado em ver gente que quer que gente ande com ela, interessado nela. Nela. Eu estou andando com você não é por causa de mim, estou andando por causa de você. Eu quero ver nascer a luz, esse João que você está gerando aí. Eu quero ver a luz, esse ministério que Deus te deu. Você não precisa ser igual a mim e fazer o que eu faço para nós andarmos juntos. Você precisa simplesmente provar que o que você está gerando é de Deus. E está somando com o corpo, e está somando com um projeto maior, que é mais do que meu só. Se você me provou isso, a gente não precisa ser igual, porque nós vamos nos completar. E eu vou ficar ali até que você traga à luz isso. É isso que eu quero ver nesses dias. Esse tipo de paternidade que eu quero ver. É esse tipo de sentimento que eu quero ver sobre as pessoas. Porque é o seguinte, irmãos, eu estou cansado de ver gente assim. As pessoas só servem enquanto estão andando com ela. As pessoas só são bênçãos quando estão andando com ela. No momento em que elas recebem algo de Deus para executar, elas viram o diabo. Elas receberam um chifre, não foi uma revelação, não. Elas receberam um rabo comprido, e receberam imposição de mão do inferno. Elas não prestam para... Podem observar. Ela vai do céu ao inferno, da noite para o dia, só porque ela não está mais servindo. E aí,
entra lá naquilo que eu já falei, as missões secretas. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos iguais. Deus nos chamou para estarmos no mesmo propósito. E nós temos que entender essa multiforme de Deus, sabedoria de Deus. Um gera João, mas outro gera Jesus. Deus levanta Pedro, mas também levanta Paulo. Porque esse tipo de cobertura hoje em dia só se dá para quem é igual, é semelhante, para onde não dá confrontos, onde não tem regiões montanhosas para se atravessar? Não, querido. Não. Escute o que eu estou te falando. Deus quer colocar você como um líder, que você olha os Joãos que estão sendo gerados, e você vai atravessar as montanhas, porque há um João ali. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala que Maria ficou lá até que João nasceu. João nasceu, está certinho, beleza. Agora eu volto à minha casa, porque eu preciso trazer à luz o que Deus me deu, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Só que eu termino dizendo, o que você ajudou a gerar, amanhã vai te servir. Aplauda mais ao Senhor. Se você morreu para si e gerou para Deus, você vai ter o benefício disso. Amanhã aquilo vai te servir. João, aquele que você ficou lá, atravessou as regiões montanhosas, ficou assentado até que viesse a luz. Os testemunhos do Espírito, deu tempo para que o Espírito estremecesse um dentro do outro. Testificação, alinhamento, aleluia, glória a Deus. Amanhã lá na frente vai estar preparando o caminho para aquilo que Deus te deu, aleluia. Então quando você serve, você está semeando. Quando você serve, você está abençoando não só a Deus, mas abençoando a sua própria caminhada do amanhã. Então não seja egoísta, não use as pessoas para você, encaminhe as pessoas ao plano que Deus determinou para elas, porque afinal de contas, aqui está o maior nível de autoridade. Eu prometo que eu termino com essa sentença. Um líder só pode de fato ser líder sobre outro líder quando ele entende o que aquele líder recebeu de Deus para fazer. Para você não interferir, ajudar. Para você não manipular, ajudar. Para você não trazer para si, mas levar para Deus. Deus falou com alguém aqui essa noite? Deus falou com algum líder aqui essa noite? Querido, você é especial na mão de Deus. Há coisas grandes sobre a sua vida. Bem, como eu terminei praticamente no horário, eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Gostaria que a palavra reconsagração, acho que não existe, né? Mas vamos nos consagrar de novo. Mas deixando assim, o ar de brincadeira, o que eu gostaria? Que debaixo dessa palavra você pudesse reavaliar o que Deus deu nas suas mãos. Reavaliar aquilo que Deus entregou para você. É algo muito grande, algo muito sério, algo muito poderoso, algo extraordinário. E que você viesse aqui de uma forma, como quem diz, Senhor, eu me exponho às verdades pregadas aqui. Se há em mim algum caminho mau, se há em mim algo que perdeu o destino profético, por favor, me ajude. Por favor, me oriente. Por favor, abra os meus olhos. Por favor, me encaminhe de novo a bom termo. Quem gostaria? Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sou o primeiro. Sem demagogia, eu sou o primeiro. Mas, pastor, eu não recebi nenhum projeto de Deus ainda. Então eu falo, Deus, agora eu entendi como é o negócio. Então eu vou me apresentar lá. Se você quiser dar para mim, eu aceito. Eu já entendi o que está em jogo. Eu já entendi o que o Senhor determinou. Queridos, eu espero ter de alguma forma cooperado com vocês. Eu espero de alguma forma ter abençoado vocês, trazido temor, trazido o zelo do Senhor ao coração de cada um aqui, trazido a palavra de Deus. Deus sabe o quanto eu tenho sido zeloso pela palavra, zeloso pelo testemunho,
Eu sou apaixonado por vocês. Sou apaixonado pela liderança. Eu sou um homem que passei a minha vida inteira servindo aos outros. Eu amo servir vocês. Eu amo servir as igrejas locais. Eu amo servir os ministérios. Na realidade, o pastor Marcos sabe disso. Ele me acompanha há 20 anos. Djalma sabe isso. Me acompanha há mais de 25 anos. A minha maior realização não é tanto realizar, mas é ajudar as pessoas a se realizarem. Eu me sinto mais realizado em ver você realizado. Eu me sinto mais feliz em ver você feliz. Eu me sinto mais completo em ver você atingindo o propósito de Deus, qualquer outra coisa. Não que eu não tenha ambições, não que eu não tenha desejos. Por que eu estou falando isso? Eu não vim aqui para exortar vocês. Eu vim aqui por amor a vocês. Eu vim aqui por zelo a vocês. Eu vim pregar essa palavra porque eu sei que é um bom depósito no coração de vocês. Eu sei que precisa de alguns realinhamentos e de algumas curas. Eu sei que precisa de algumas influências de maturidade no seu coração para que você siga adiante. Então vamos lá, interaja com a palavra de Deus. Eu não sei em qual área desta palavra você vai interagir com Deus. Eu não sei em qual área você vai mergulhar profundo para falar com Deus. Mas tome ela, se é uma ou duas ou três. Enquanto nós adoramos a Deus por intermédio da música, eu gostaria que você mergulhasse um pouco mais profundo e se entregasse por inteiro e dizer: Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e vê se por acaso eu desviei do propósito. Oh, vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardência. Sim, Deus, eu oro pelos meus irmãos. Mas peço que tua presença aumente. Eu oro por mim, Deus. Eu oro por nós, os líderes aqui. Cura-nos, ó Deus. Sara-nos, ó Deus. Ponha-nos, ó, na direção certa, Senhor. Tira de nós toda missão secreta. Tira de nós todos os sonhos egoístas. Tira de nós, Deus, toda manipulação. Tira de nós todo medo. Senhor, nos empolgue novamente com o projeto celestial. Nos empolgue novamente com a visão celestial. Deus, se o desânimo entrou, Senhor, se a perturbação entrou, Deus, nós queremos que a glória invada o nosso coração de novo. Haja um reavivamento de dentro para fora. Haja um alinhamento de dentro para fora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Sonda as nossas entranhas. Sonda o mais profundo do nosso ser esta noite. Vem, Espírito de Deus. Não sei mais viver. Ou se você não tem encontrado palavras para orar de forma tão profunda, ore em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Deixa o Espírito te moer. Deixa o Espírito te lavar. Deixa o Espírito te curar. Deixa Ele fluir em você, meu irmão. Flua, flua, flua. Flua, 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 flua. Há uma unção de alinhamento aqui. Comece a profetizar com a música. Flua, 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 flua.
não for atrapalhar no seu momento de oração, mas eu quero te encorajar. Abrace uma ou duas pessoas, mas você não vai orar por elas, você vai pedir oração para ela. Você vai dizer: por favor, ore por mim. Eu preciso entender a profundidade do que Deus falou hoje. Eu preciso ser realinhado ao propósito divino. Procure alguém talvez especial, alguém importante que possa falar na sua vida de forma um pouco mais profunda. Oh, peça para alguém orar por você. Peça, se você tiver algo específico, dizer: Deus falou comigo essa mensagem nesta área, por favor, ore por mim nesta área. Ore por mim nesta área. Vamos lá, vamos orar um pelos outros. Senhor, pela obra tão linda que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pelo alinhamento profético do Senhor nesta noite na nossa vida. Senhor, nós fomos escolhidos para dar frutos. Alinha, Senhor Deus, todas as motivações que nos levam a frutificar. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite fomos questionados a respeito da nossa frutificação. Leva-nos, ó Deus, a ser aprovado naquilo que o Senhor nos confiou para administrar. Eu abençoo cada pessoa neste lugar. Eu declaro que o Espírito Santo, ajudador, ajudará a cumprir essa nobre e especial tarefa de cuidar do rebanho do Senhor. Fortalece-nos, vence nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, porque este é o teu projeto e nós chamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã estamos aqui às 9 horas da manhã, às 10h30, às 19 horas em ponto.
Tá? Antes de você sair, ali atrás tem os materiais do pastor Marcelo Jamal. Quer desafiar você a estar lá. Também adquira um CD do Ministério de Música da igreja. Está à sua disposição ali. E você que vai fazer um lanche, vai comer uma pizza, deixa eu dar uma boa dica. Aqui embaixo tem uma cantina, top de linha, abençoa a vida dos irmãos, né? Abençoa o ministério. Desce aqui, tem ali bastante lanche para você, leva para casa, tá? Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.